Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Camila e esse é meu canal. Eu curso licenciatura em matemática pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. E nesse vídeo eu quero contar para vocês como foi o meu processo estudando sozinha para fazer o vestibular, para fazer o Enem e, no fim das contas, eu consegui passar, consegui entrar para a licenciatura em matemática e eu quero dividir essa experiência aqui com vocês. Antes de eu tomar essa decisão, de começar a estudar sozinha, eu fiquei uns 9 anos afastada da escola, terminei o ensino médio, mas, enfim, aconteceram muitas coisas na minha vida e eu acabei não dando continuidade aos estudos. Passaram-se 9 anos, e eu decidi voltar a estudar. Foi bem difícil tomar essa decisão, porque eu praticamente já tinha esquecido tudo que eu tinha aprendido na escola, lembrava de algumas coisas, então assim, foi um processo bem complicado. Porém, eu não desisti, sabe? Eu decidi em 2018, no início do ano, em janeiro, que eu iria me dedicar esse ano, 2018, para estudar para o vestibular. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz e eu quero passar quais foram os passo a passo que eu segui, o que é que eu fiz para conseguir estudar e incentivar vocês a estudar também e acreditar em você, que você é capaz, que você pode, sabe? Na época eu não tinha condições de pagar um cursinho, então o que eu tinha era a internet, acesso à internet, o Google, o YouTube. Então, assim, eu usei as ferramentas que eu tinha naquele momento para poder estudar e correr atrás dos meus objetivos. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi procurar quais eram os conteúdos que caíam no Enem, porque o meu objetivo era fazer o Enem. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar quais os conteúdos que cairiam no Enem. Eu comprei um caderno de 10 matérias e coloquei lá os conteúdos que caem no Enem e os conteúdos que eu precisava estudar. Feito isso, eu comecei a procurar professores. Foi uma procura um pouco complicada, principalmente em algumas matérias, mas com o tempo eu consegui achar professores que eu gostei da didática, que eu consegui entender a explicação, que eu consegui aprender realmente. E eu vou colocar aqui na descrição do vídeo esses professores de todas as matérias, tá? Que me ajudaram muito nesse processo. São professores maravilhosos, são canais maravilhosos que eu super indico vocês a estudar por esses canais, porque realmente me ajudaram muito. Então, nesses canais mesmo, eu ia procurando os conteúdos que eu precisava estudar. E aí eu comecei a estudar por esses conteúdos. Eu comecei a estudar a parte teórica vendo esses vídeos, E na parte prática, um conselho que eu dou pra vocês, eu baixei no meu computador vários Enems anteriores, sabe? Vários, desde 2009, desde lá da época que eu parei de estudar. E aí eu comecei a fazer esses Enems antigos como prática, Eu estudava teoria nos canais do YouTube, anotava todas as partes importantes no meu caderno e a parte prática eu fazia esses Enems anteriores para ir pegando prática nos exercícios. E quando foi chegando mais próximo da prova, eu comecei a fazer simulados, sabe? Eu via ali o tempo que a prova ia ser do Enem e eu colocava o cronômetro. E aí eu sentava na minha cadeira, botava um lanchinho, como se eu fosse fazer a prova, sabe? E aí eu ficava ali sentada fazendo a prova, vendo se eu conseguiria fazer a prova até o final. Porque a experiência que eu tive com o Enem em 2009, que foi a primeira vez que eu fiz, foi bem ruim no sentido que eu não consegui terminar a prova, eu não consegui ter resistência mental, porque a prova do Enem você tem que ter resistência, Porque são muitos textos, e aí se você não está acostumado a ficar 3, 4 horas sentado, lendo, estudando, isso não dá certo, como não deu certo pra mim em 2009, que a prova do Enem já tinha começado a ficar daquele jeito, com 190 questões, eu acho que é isso. Então, já tinha ficado com aquela quantidade de questões maiores, Então, eu não tive resistência. Então, pra mim melhorar isso, eu fiz isso. Eu sentava,
colocava uma prova e ficava o tempo da prova que eu teria no Enem. E ficava ali fazendo, sabe? Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito e eu super indico vocês a fazerem. Vou colocar também aqui na descrição do vídeo o link para vocês irem para as provas antigas do Enem, porque isso ajuda muito. E no caso do CEDERJ, tá? Quem vai fazer o vestibular do CEDERJ, eu vou deixar aqui embaixo também o link das provas antigas dos vestibulares do CEDERJ, porque é um formato diferente de prova. Então, eu aconselho vocês a treinarem por essas provas, fazendo essas provas antigas para se prepararem lá para o dia da prova, né, do vestibular do CEDERJ. E faz isso, coloca o horário, que é o horário que você vai ter para fazer a prova, senta e tenta fazer dentro daquele horário. Isso funciona muito bem e isso fez eu ganhar bastante resistência na hora da prova. Bom, a parte de redação. A parte de redação foi realmente a mais complicada, tá? Porque eu não tinha um professor para mostrar a minha redação. Se vocês tiverem condições de pelo menos assinar um cursinho para que algum professor veja a redação e corrija, vai ser perfeito. Se você está na escola ainda, tiver algum professor que possa te ajudar também a olhar a sua redação, isso vai ajudar bastante, porque realmente foi a parte mais complicada para mim. Mas eu vou falar aqui o que eu fiz. Eu acompanhei um canal muito bom sobre redação, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu gostava também de assistir podcasts no Spotify, sabe? Podcasts sobre coisas da atualidade. Tem vários podcasts assim, e você pode ir ouvindo para ir se informando caso caia algum tema desses que você está escutando, né? E aí você tenha argumentos bons para colocar na sua prova. Então, assim, essa questão de informação, eu assistia podcast. A parte de estrutura da redação, eu aprendi nesse canal, que eu vou colocar aqui embaixo na descrição. E os temas, eu procurei muito canais no YouTube que davam sugestões de temas, eu anotava essas sugestões e eu comecei a ir atrás, sabe, para saber mais sobre aquelas coisas e me informar o máximo possível para na hora da prova eu ter argumentos caso aqueles conteúdos caíssem, né? Caso aqueles temas caíssem lá na redação. Porém, é como eu falei, se você tiver alguém para corrigir para você, é bem melhor. E assim, para me melhorar o meu vocabulário, eu passei a ler com mais frequência, sabe? Nessa época, né, em 2018, eu já tinha começado a ser leitora, sabe? Porque eu nunca fui leitora. Porém, com 26 anos, eu comecei a ser leitora. Até foi uma indicação da minha psicóloga, né, para ansiedade, que ajuda muito. O que eu fiz para melhorar o meu vocabulário e até aumentar o meu vocabulário na hora da redação, muito importante, né? Foi ler pelo menos um livro por mês. Isso ajuda bastante. Não precisa ser um livro clássico, tá? Pode ser um livro de algum gênero que você goste. O sentido aqui é você passar a ler mais para aumentar o seu vocabulário e para melhorar a sua escrita, sabe? A sua ortografia, porque nisso que você vai lendo, você vai tendo mais familiaridade com as palavras e você vai errando menos, tendo menos erros ortográficos. Então, essa parte de ler pelo menos um livro no mês me ajudou nesse sentido, de passar a escrever melhor e errar, ter menos erros na ortografia. O CEDERJ, ele tem um canal aqui no YouTube que prepara os alunos para o vestibular, tanto para o vestibular deles como para o Enem. Eu vou colocar na descrição do vídeo também o canal deles, porque lá também tem todos os conteúdos que caem no Enem e no vestibular deles. Então você pode estudar por esse canal, né, que lá já vai ter todos os conteúdos. Acho que fica até mais fácil do que você procurar, né, de forma independente quais são os conteúdos. Tem um canal lá deles que já tem todos os conteúdos que caem tanto no vestibular deles como no Enem. Então vocês podem estudar por lá. Vou colocar aqui na descrição do vídeo. E outra coisa que o CEDERJ tem também é o vestibular social, tá? Eu não vou falar em detalhes sobre ele, mas eu vou colocar também na descrição desse vídeo o site que vai te levar para o pré-vestibular social do CEDERJ, que é um pré-vestibular para quem não tem condições de pagar poder fazer de graça e ter ali um apoio, né? Tem tanto presencial como online. Então, eu vou colocar na descrição do vídeo, vocês vão lá e vejam com mais detalhes sobre
esse pré-vestibular social. Até porque eu não fiz ele, tá? Então eu não posso falar, mas eu queria trazer aqui como ideia para vocês. E assim, o que me ajudou a realizar tudo isso, né, a conseguir colocar em prática o meu estudo, foi criar uma rotina. Nessa época eu não tinha filho ainda, então assim, foi bem mais tranquilo. Então o que eu fazia? Criei uma rotina de acordar todos os dias no mesmo horário e também arrumei um espaço para me estudar, sabe? Um ambiente que fosse para mim estudar. Isso é muito importante. Se você puder separar na sua casa um ambiente para você estudar, não precisa ser nada complexo, mas assim, que tenha ali uma mesinha, um lugar para você colar as coisas importantes que fiquem visíveis para ajudar no processo de aprendizagem. Que fiquem todos os seus materiais de estudar, um lugar que você só sente e estude, sabe? É importante, foi importantíssimo para mim nesse processo. Então eu separei um cantinho na minha casa para isso e eu fiz uma rotina de todos os dias acordar num horário de manhã. Eu lembro que na época eu acordava todos os dias às 6 da manhã e estudava até meio-dia. Todos os dias eu criei essa rotina. Aí vai depender da sua realidade, né? Se você trabalha fora, você vai ver um outro horário que você possa fazer isso, mas o ideal é que você tenha um espaço para estudar e um horário certo todos os dias para estudar. Isso ajuda bastante a gente criar o hábito, né, de estudar todos os dias, que é extremamente importante para a gente conseguir concluir, né, e estudar realmente, de fato, todas as coisas que a gente precisa estudar. E uma coisa que também é muito importante nesse processo é você fazer uma atividade física. Na época eu fazia caminhadas e me ajudava bastante, porque essa vida de vestibulando, sabe, é bem estressante. Você fica muito ansioso, muito assim, é muita pressão, sabe? Só quem é vestibulando sabe, só quem passa por esse processo sabe o quanto que é assim angustiante, é uma pressão muito grande. Então é importante a gente ter alguma atividade física pra gente extravasar, sabe? Pra colocar aquela energia pra fora, senão a gente fica muito ansioso e isso atrapalha muito nos estudos, porque vai interferir no nosso sono e a gente precisa dormir bem para que o aprendizado seja consolidado na nossa mente, na nossa cabeça. Então a gente precisa ter algo pra extravasar, sabe? Uma luta, um esporte, uma caminhada, algo que você se movimente, né? E que você extravase, coloque aquela energia para fora, é muito importante. Então é isso. Essas foram as dicas. Esse foi o meu processo, o meu passo a passo. E graças a Deus eu consegui. Eu fiz o Enem. Foi um dia muito, meu Deus, ansioso, 2 dias, né? Eu fiquei muito nervosa, de verdade. Na redação, então eu dei uma travada assim, legal, mas depois eu consegui me recuperar e consegui fazer a prova e consegui tirar uma nota suficiente para mim entrar, né, para a licenciatura em matemática. E foi maravilhoso tudo isso que eu fiz, foi um processo muito importante e assim, não deixem de acreditar, sabe? Eu tava 9 anos sem estudar e eu tava acreditando muito pouco em mim mesma, na verdade. E assim, eu me surpreendi e foi muito emocionante. É uma pena que eu não tinha canal na época, mas quando eu vi lá o meu nome na lista, é uma sensação indescritível, gente. Eu fiquei muito feliz, eu chorei tudo. E assim, maravilhoso, assim, eu dou todo o apoio e força pra vocês. Vão atrás do sonho de vocês. Confie que você é capaz de fazer muito mais do que você imagina. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se ele foi útil de alguma forma, não deixa de dar o like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você gosta de conteúdos de vlog de leitura, estudo, dicas de estudo, de organização, se inscreve aqui no canal, tá bom? Vai ter vários vídeos nesse sentido. Eu mostro aqui no canal também todo o meu processo na faculdade, né? E minhas experiências, meus perrengues, meus desabafos, enfim. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.